Já reparaste que há mulheres que entram numa sala e, para uma pessoa em particular, o tempo parece parar? Ela pode não ser a mais impressionante, a mais exuberante, ou a mais perfeitamente bonita segundo os padrões das revistas brilhantes, mas há algo nela, algum detalhe intangível que faz com que o olhar de um homem se prenda, a siga e se recusa a desviar, como se tivesse sido apanhado por um campo gravitacional invisível. Ele próprio pode nem perceber o que é que o atrai de forma tão intensa. A sua mente consciente, o seu ego, vai gaguejar aos amigos sobre o sorriso dela, o cabelo ou o sentido de humor. Mas tudo isto não passa de uma tentativa desesperada e desajeitada da mente racional para explicar o que está a acontecer a um nível muito mais profundo, ao nível da alma. Aí, onde as palavras são impotentes e reina a energia primordial pura. O mundo moderno está repleto de conselhos sobre como conquistar um homem, mas tudo isso falha o essencial, porque fala a linguagem da mente e não a linguagem da alma. Agora, há um detalhe na aparência e no comportamento de uma mulher que atua sobre a psique masculina como uma hipnose silenciosa mas omnipresente. É algo de que os homens nunca falam abertamente, porque muitas vezes nem conseguem formular o que é. Eles não conseguem pôr em palavras este sentimento vago, mas poderoso. Não é o tamanho dos seios, o comprimento das pernas, nem a cor dos olhos dela. É algo muito mais subtil, antigo e poderoso. O Dr. Carl Jung, que dedicou a sua vida a estudar as profundezas da alma humana, chamaria a isto uma manifestação da anima, a alma feminina, a imagem interior da mulher que vive no inconsciente de cada homem. Isto não é uma mulher específica, mas sim uma imagem arquetípica tecida a partir de mitos, experiências pessoais e noções coletivas de feminilidade. Quando um homem encontra uma mulher em quem esta energia se manifesta de forma autêntica, não artificialmente, não como um papel ensaiado, ele reconhece inconscientemente nela um reflexo da sua parte mais íntima. Sente que chegou a casa, e este sentimento é tão forte que perde a vontade própria. Fica paralisado. Ele quer estar perto desta fonte. Então, qual é este detalhe? Não é uma característica específica que possa ser copiada. É a totalidade. É a forma como o mundo interior de uma mulher, a sua alma, o seu autêntico, a sua luz e a sua sombra, aceites e unidas, transparecem e deixam uma marca invisível mas palpável em cada gesto, olhar e até no seu silêncio. Não é uma máscara que ela usa, mas sim a sua verdadeira essência tornada visível. A totalidade é quando não existe distância entre o que uma mulher sente e o que ela projeta. A sua aparência deixa de ser uma fachada e passa a ser uma extensão da sua alma. Hoje, vamos falar sobre como esta totalidade mágica se manifesta na aparência de uma pessoa. Vamos analisar em detalhe aquilo que enlouquece os homens, não porque seja sexy num sentido primitivo ou fisiológico, mas porque são janelas para a alma de uma mulher verdadeiramente viva, desperta e completa. As manifestações finais serão especialmente importantes. São as mais subtis, as mais difíceis de fingir, mas são aquelas que produzem o efeito mais indolével. Estás pronta para descobrir o poder escondido dentro de ti e aprender a deixá-lo emergir, tornando-te naquela de quem é impossível desviar o olhar? Então ouve com atenção. Primeira manifestação, um olhar vivo e imprevisível. Os olhos são o espelho da alma. Esta frase é um clichê tão grande que já deixámos de pensar no seu significado, mas ela contém a chave. Existem dois tipos de olhar. O primeiro é o olhar da caçadora, o olhar de avaliação, um olhar transacional. Uma mulher olha para um homem para perceber: o que é que posso obter de ti? É suficientemente bom, rico, interessante. Ela olha para ser apreciada, para obter aprovação, para o conquistar. O seu olhar é uma ferramenta, uma máscara, uma persona, como diria Jung. É funcional, tem um propósito, mas está morto. Não contém mistério, apenas cálculo e ansiedade. E depois há o segundo tipo de olhar, vivo, imprevisível, o olhar da testemunha. Este é o olhar de uma mulher que não olha para avaliar, mas para ver. Ela olha para o mundo com a curiosidade de uma criança, mas com uma profundidade de sabedoria. O seu olhar não está fixo no homem. É livre. Vagueia, reparando no jogo de luz na parede, num pássaro a voar pela janela, na expressão do rosto do empregado. E então, de repente, regressa a ti, direto, profundo, penetrante. E nesse momento, um homem sente que não está a ser analisado, está a ser visto na sua totalidade, com a sua força e a sua vulnerabilidade. O seu olhar não é um foco de luz a exigir uma atuação,
mas sim o ar que ilumina suavemente o que já lá está. Agora, Jane ensinou que a anima não se resume apenas à ternura e à beleza, mas também a uma ligação à natureza, ao caos, ao lado incontrolável e elementar da vida. Uma mulher ligada à sua essência interior não tenta controlar o seu olhar para causar a impressão certa. Vive uma vida própria. Pode ser caloroso e acolhedor como uma tarde de verão, e depois distante e pensativo como um nevoeiro de outono. E, de repente, traquina, com um brilho brincalhão no fundo dos olhos. Esta imprevisibilidade é cativante. Um homem não consegue compreender a lógica do seu olhar, não o consegue antecipar. Ele não a consegue decifrar nem codificar, o que faz com que ela se torne um mistério para ele. E o mistério é o ímã mais poderoso para a alma masculina, que já se cansou de papéis claros e predizíveis. Ele vê nos olhos dela não um reflexo das suas próprias expectativas, mas um universo inteiro que vive segundo as suas próprias leis. É inconscientemente atraído por este mistério porque isso lhe promete algo mais do que apenas uma relação. Promete-lhe o encontro com a própria vida, em toda a sua glória multifacetada. Deixa de olhar para um homem como um objeto a ser conquistado ou seduzido. Deixa de procurar nos olhos dele aprovação ou confirmação do teu valor. Começa a olhar para o mundo. Deixa o teu olhar ser livre. Deixa-te maravilhar. Repara nos detalhes que mais ninguém vê. E quando olhares para ele, olha como se o estivesses a ver pela primeira vez, não como um homem, uma função social, mas como um ser vivo único com a sua própria história. Este olhar vivo, incontrolado, é o primeiro detalhe que lhe dirá inconscientemente: isto não é uma função diante de mim. Isto é uma alma. Manifestação 2. O ritmo da sua presença expresso no movimento. Reparem como a maioria das pessoas se move no mundo moderno, de forma brusca, repentina, funcional. Andamos apressados, inquietos. Os nossos movimentos estão subordinados a um objetivo: chegar mais depressa, fazer mais depressa, responder mais depressa. É um mundo masculino, lobocêntrico, um mundo de conquistas e ansiedade. Agora imagina uma mulher que se move de forma diferente. O seu andar não é apressado, mas também não é preguiçoso. Há uma dignidade no seu movimento. Ela parece flutuar pelo espaço em vez de o atravessar à força. Quando se senta à mesa, não se deixa cair na cadeira, mas antes baixa-se suavemente, como se entrasse em diálogo com o objeto. Quando pega numa chávena, os seus dedos não agarram a pega de repente, mas antes envolvem-na, sentindo o seu calor e a sua forma. Em cada movimento seu, há uma certa completude, uma fluidez, uma atenção plena. Os seus movimentos são uma rebelião contra o ritmo frenético do mundo. Isto não é um maneirismo afetado. É uma manifestação do seu ritmo interior. Jane diria que isto é uma manifestação da sua ligação ao self, o centro da sua psique, o seu sol interior. Uma mulher que vive em harmonia consigo mesma não tem pressa. Ela não tenta acompanhar o mundo exterior porque o seu centro está dentro de si. Ela move-se a partir deste centro, e o seu corpo torna-se não apenas um instrumento, mas um templo para a sua alma, onde arde uma chama constante. Para o inconsciente masculino, isto é um sinal poderoso. No mundo de caos, stress e competição, ele vê de repente uma ilha de tranquilidade, ordem e harmonia. Os seus movimentos fluidos e confiantes dizem: aqui estás seguro. Aqui podes respirar. Há ordem aqui, não uma ordem rígida, mas uma ordem natural, orgânica, como a mudança das estações. O seu corpo não está tenso na antecipação de um ataque ou numa tentativa de agradar. Está relaxado e aberto. Confia no espaço. A sua presença muda fisicamente a atmosfera na sala. Este detalhe, o seu ritmo corporal único, é hipnótico. Um homem, sem se aperceber, começa a sintonizar-se com este ritmo. O seu discurso torna-se mais calmo, os seus gestos menos bruscos. O seu batimento cardíaco abranda. Ele entra no campo de energia dela como um navio a entrar num porto calmo depois de uma tempestade. Sente que, com ela, pode despir a sua armadura social, a sua persona, e simplesmente ser. Como podes cultivar isto? Começa por abrandar completamente. Deixa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando caminhares, apenas caminha. Sente os teus pés a tocar no chão. Sente o peso do teu corpo. Sente o ar na tua pele. Quando beberes chá, apenas bebe chá.
Sente o seu calor, o seu aroma, o seu sabor. Pratica yoga, dança, qigong, qualquer coisa que te ensine a ouvir o teu corpo e a mover-te a partir de dentro. Não tentes mover-te de forma bonita ou sensual. Tenta mover-te com atenção plena. O teu corpo é mais inteligente do que pensas. Deixa-o encontrar o seu próprio ritmo único e esse ritmo tornar-se a música que o subconsciente masculino ouvirá com o fôlego suspenso. Manifestação 3. O timbre da sua voz e a arte do silêncio. A voz é a personificação audível da nossa alma. Podes dizer as coisas mais corretas e inteligentes, mas se a tua voz soar tensa, aguda, forçada ou pelo contrário demasiado alta e agressiva, a magia não acontecerá. Será apenas ruído, confusão mental que se quer desligar. O detalhe que hipnotiza um homem não é o que uma mulher diz, mas como ela o diz. A sua voz não tenta sobressair no meio do barulho para provar um ponto. Ressoa de dentro, do peito, não da garganta. Tem um timbre aveludado, envolvente, que não agride os ouvidos, mas acaricia-os. Não tem pressa. Entre as suas frases, há pausas preenchidas não com embaraço, mas com significado, com ar, com espaço para pensar. Uma voz assim é sinal de que a mulher não tem medo do silêncio. Além disso, valoriza-o. Não tenta preencher cada segundo de silêncio com conversa nervosa para evitar o desconforto. A conversa nervosa é uma cortina de fumo que esconde o medo de não ser aceite. O medo de que, se eu me calar, tu vais ver quem eu sou realmente e vais embora. Mas ela sente-se confortável no silêncio e isso deixa um homem louco. Por quê? Porque, no nosso mundo, o silêncio é tensão. É embaraço. É um sinal de que algo está errado. Mas, na presença dela, o silêncio é paz. É intimidade. É um espaço onde podes não dizer nada e, mesmo assim, sentir uma ligação profunda e não verbal. O silêncio dela não é uma arma, como o tratamento do silêncio. É um refúgio. Jane diria que isto é uma manifestação da sua sombra integrada. Ela não tem medo dos seus lados sombrios, silenciosos e introvertidos. Ela aceita-os e encontra força neles. Por isso, o seu silêncio não é frio e rejeitador, mas sim caloroso e acolhedor. Um homem sente que, com ela, não precisa de estar constantemente a entreter, a ser interessante ou a debitar ideias. Pode simplesmente estar em silêncio. E, neste silêncio, recupera. Volta a si próprio. Ouve-se a si mesmo, talvez pela primeira vez em anos. Uma mulher que sabe falar com uma voz baixa e calma e não tem medo das pausas comunica inconscientemente, sou autossuficiente. Não preciso da tua atenção constante para me sentir bem. Sou um oceano, não um riacho apressado. Podes mergulhar no meu silêncio e encontrar aí paz e tesouros. Para encontrares esta voz, pratica exercícios de respiração, como a respiração diafragmática. Fala mais devagar do que estás habituada. Cria conscientemente pausas na conversa, deixando as tuas palavras pairar no ar. E, mais importante ainda, deixa de ter medo do silêncio. Quando surgir uma pausa numa conversa, não te apresses a preenchê-la. Limita-te a sorrir e a manter a pausa. Vai surpreender-te com o efeito mágico que isto produz. O teu silêncio tornar-se mais eloquente do que qualquer palavra. Manifestação 4. Um sorriso autêntico, que não procura aprovação. Existe o sorriso social, educado, forçado, funcional. Faz parte da persona, da máscara que usamos. Sorrimos para sermos vistas como agradáveis, para suavizar conflitos, para conseguirmos o que precisamos. Os homens veem este sorriso centenas de vezes por dia. Estão habituados a ele e não lhes desperta qualquer emoção, para além do reconhecimento de um ritual social. Mas existe outro sorriso, um sorriso autêntico. Não nasce na mente, mas sim no coração. Surge no rosto de uma mulher não porque é suposto, mas porque algo a divertiu ou encantou genuinamente. Pode ser quase imperceptível, como uma leve ondulação na água, ou pode ser largo e aberto como o sol de verão. Mas a sua principal característica é que não é destinado a uma audiência. É para ela própria. É a sua luz interior a romper à superfície. A sua alegria não é um espetáculo para o público. É uma celebração silenciosa e pessoal do seu próprio ser. Uma mulher pode estar a caminhar pela rua,
perdida nos seus pensamentos, e de repente, sorrir. Pode estar a ouvir-te e, a certo ponto, os cantos dos seus lábios contraem-se num sorriso porque captou alguma nuance subtil nas tuas palavras ou simplesmente se sentiu bem naquele momento. Este sorriso não pede nada em troca. É um presente puro. Para o inconsciente masculino, isto é uma revelação. Ele percebe que está com uma pessoa cuja fonte de alegria é interna, não externa. Ela não está a tentar agradar-lhe. Ela não está a usar o seu sorriso como ferramenta de manipulação. Ela está simplesmente a viver e a sua alegria é uma manifestação natural do seu ser. Ela não está à espera que alguém a faça feliz. Ela já é a fonte da sua própria felicidade. Jung ensinou que o caminho para a individuação é o caminho para a autenticidade. Um sorriso autêntico é sinal de que uma mulher está em contacto com a sua criança interior, com a sua capacidade de se alegrar com as coisas simples. Isto revela a sua saúde psicológica e autossuficiência. Este detalhe, o seu sorriso súbito, sincero e sem destinatário, tem um enorme poder magnético. Um homem quer instintivamente fazer parte deste mundo onde a alegria surge simplesmente porque sim, sem razão aparente. Ele quer ser aquele que provoca este sorriso, não porque contou uma piada, mas porque a sua própria presença se encaixa harmoniosamente no mundo dela. Deixa de sorrir por cortesia. Permite-te não sorrir se não te apetecer e procura motivos. Alegria sincera nas pequenas coisas. Sorri para os teus pensamentos. Sorri para o sol. Sorri para a música. Mantém um diário de gratidão para treinares o teu cérebro a reparar no que é bom. E quando sorrires na presença de um homem, que esse sorriso seja uma dádiva, não um pedido. Manifestação 5. A ternura e a força nas suas mãos. As mãos são uma extensão do nosso coração. A forma como uma mulher usa as suas mãos diz mais sobre ela do que as palavras. Não se trata de manicures ou anéis caros. Trata-se da energia que flui através dos seus dedos. Há mãos que são funcionais, profissionais, incisivas, mãos que estão constantemente inquietas, a tamborilar na mesa, a denunciar ansiedade interior, e depois há mãos em que cada movimento revela atenção plena. Ela ajeita o cabelo, não com um movimento brusco, mas com um gesto fluido, quase carinhoso. Ela toca na borda de uma mesa, e nesse toque não há nervosismo, mas uma exploração calma da textura. Os seus gestos não são amplos e caóticos, mas contidos e precisos, como se dançassem no ar, a completar os seus pensamentos. Mas o detalhe mais hipnótico é o seu toque acidental, fugaz, não sexual. Ela ri e toca-lhe levemente no braço. Ela explica algo e desenha uma forma no ar, e os seus dedos roçam-lhe o ombro por um segundo. Não há exigência nestes toques, nem sedução, nem sequer uma insinuação. Há apenas calor e naturalidade, como se o seu corpo falasse uma linguagem própria de confiança. Não é um toque de quem quer receber, mas sim de quem quer dar, um toque de bênção. Por que é que isto tem um efeito tão forte? Jung falou do arquétipo da grande mãe, da curadora. Isto não tem a ver com a idade. Tem a ver com a energia de cuidado, aceitação e segurança. Uma mulher cujas mãos irradiam calma e calor ativa inconscientemente este arquétipo num homem. Ele sente que, como ela, pode ser vulnerável. Pode tirar a sua armadura. O toque dela não exige que ele seja um homem forte e machão. Simplesmente diz: estou aqui. Está tudo bem. Eu vejo-te. Cria um espaço seguro. Este toque é um sinal de que ela não tem medo da proximidade, mas também não precisa dela desesperadamente. Ela está em harmonia com o seu próprio corpo. Ela não usa o seu corpo como isco. Ela simplesmente vive nele, e os seus toques são uma extensão natural do seu estado interior. Estas mãos detalhadas, vivas, quentes e suaves criam um laço invisível mais forte do que quaisquer palavras de amor. Um homem pode esquecer-se do que falaram, mas nunca esquecerá a sensação do seu toque fugaz e despretensioso. Observa as tuas mãos. Move-os mais lentamente. Permite que elas sejam não apenas ferramentas, mas expressões do teu estado de ser. Toca nos objetos com ternura e curiosidade, e não tenhas medo de toques leves acidentais durante uma conversa. Mas fala apenas quando sentires um impulso genuíno, não porque está escrito num livro de sedução. A sinceridade é a chave. Manifestação 6. O seu aroma único, impossível de esquecer. Isto não se trata de perfume, ou melhor, não se trata apenas de perfume.
Cada mulher tem o seu próprio aroma natural, e quando está em harmonia, paz e saúde, esse aroma torna-se incrivelmente atraente ao nível mais primitivo e animal. Mas se falarmos de perfume, também aqui existe uma grande diferença. Há mulheres que se encharcam em fragrâncias da moda, intensas e pesadas. O objetivo delas é anunciar a sua presença, sobrepor-se a outros aromas, causar impressão. Este é o aroma da persona, o aroma da armadura. É uma tentativa de vestir uma identidade alheia, por mais bela que seja. E depois há a mulher cujo perfume é como uma segunda pele. Não grita. Sussurra. Só se consegue captar quando se chega muito perto, quando se entra na sua zona íntima. É o seu segredo. É um convite ao seu espaço pessoal, onde nem todos entram. O aroma pode ser simples, o cheiro de limpeza, uma nota leve de sândalo, baunilha ou citrinos. Mas o mais importante é que se fundiu com ela. Tornou-se parte da sua essência, a sua assinatura olfativa. É a diferença entre usar um disfarce e vestir a própria pele. O olfato é o mais antigo e inconsciente dos nossos sentidos. Está diretamente ligado ao sistema límbico do cérebro, aos centros das nossas emoções e memória, a amígdala e o hipocampo. O aroma contorna a mente racional e atinge diretamente o subconsciente. Quando um homem capta esse aroma subtil e único, ele fica ancorado. Esse aroma ficará para sempre associado a ela na mente dele. Ele pode estar a andar na rua, apanhar uma nota semelhante por acaso, e o coração vai-lhe saltar uma batida. Ele não se vai lembrar da imagem dela, mas sim desta sensação, o aroma. Isto cria um laço quase místico, inquebrável. Jane diria que o aroma é a quintessência do inconsciente. É a ponte mais direta para a nossa natureza animal, instintiva, para a nossa sombra. Uma mulher que encontrou o seu aroma e o USA como um jale invisível, e não como pintura de guerra, demonstra o mais alto nível de autoconhecimento. Ela conhece-se tão bem que foi capaz de escolher a sua própria assinatura aromática. Isto é um ato de autodescoberta. Este aroma detalhado, ou subtil, quase imperceptível, mas único, atua como a mais poderosa hipnose. Penetra na memória e permanece lá para sempre. Não corras atrás de produtos novos e da moda. Procura o teu aroma. Pode levar anos. Experimenta fragrâncias de nota única, perfumaria de nicho, óleos. Usa um aroma no pulso e ouve-o ao longo do dia. O teu aroma é aquele que não entra em conflito com o cheiro natural da tua pele, mas funde-se com ele numa única melodia única. E que seja o teu pequeno segredo, acessível apenas a uns poucos escolhidos. Manifestação 7. A transparência das suas emoções. Este é o detalhe mais subtil, o mais profundo e o mais poderoso. É isto que distingue uma mulher verdadeiramente viva de uma boneca bonita, mas sem alma. É a sua capacidade de não esconder os verdadeiros sentimentos, permitindo que se reflitam no seu rosto. Mas não confundas isto com teatralidade, histeria ou indulgência emocional. Não se trata de despejar os teus problemas em cima de outra pessoa e torná-la responsável por eles. É outra coisa, trata-se de microexpressões. Consegue-se ler uma história inteira no seu rosto. Você diz algo que a magoa e, por uma fração de segundo, um lampejo de dor aparece nos olhos dela antes que ela tenha tempo de esconder. Contas uma história comovente e os olhos dela enchem-se de lágrimas. Ouve música e o seu rosto reflete toda a gama de sentimentos, da tristeza ao êxtase. Ela não tenta ser forte, impenetrável, conveniente. Permite-se ser vulnerável. Ela não despeja as emoções no homem, nem o culpa por elas. Simplesmente vivas, e isso nota-se. A transparência emocional não é uma inundação. É um rio límpido onde se consegue ver o fundo. Para um homem que vive num mundo onde mostrar sentimentos é sinal de fraqueza, isto é um choque e uma revelação. Ele vê diante de si não um papel social, mas uma alma exposta. Vê a tua autenticidade, e essa autenticidade é desarmante e inspira uma confiança sem limites. Percebe que não há jogos, que está com uma pessoa honesta. Zhang ensinou que a totalidade, a individuação, é impossível sem aceitar a própria sombra, as partes fracas, vulneráveis e irracionais. Uma mulher que não tem medo de mostrar a sua tristeza, a sua vulnerabilidade, a sua sentimentalidade é uma mulher que integrou a sua sombra.
Ela é inteira. Não está dividida entre um eu forte para o público e um eu fraco quando está sozinha. Ela é uma só. Não tem medo dos seus próprios sentimentos e, por isso, não tem medo dos sentimentos dos outros. Este detalhe, a sua transparência emocional, tem um poder absolutamente hipnótico. Um homem olha para ela e percebe que ela é real. Com ela, posso ser verdadeiro. Ele vê que ela não tem medo dos seus sentimentos, e isso dá-lhe uma permissão inconsciente para se conectar com as suas próprias emoções reprimidas. Com ela, pode tirar a armadura. Deixa de reprimir os teus sentimentos, de pensar neles como uma fraqueza. Se estás triste, permite-te estar triste. Se algo te emociona, não retenhas as lágrimas. Não para manipular, mas para seres honesta contigo própria. A tua vulnerabilidade não é uma fraqueza. É a tua maior força. É o detalhe que te vai distinguir para sempre de todas as outras pessoas. Portanto, o detalhe misterioso que enlouquece os homens não é apenas uma coisa. É o brilho da tua plenitude, que se revela no teu olhar, nos teus gestos, na tua voz, no teu sorriso, no teu toque, no teu aroma e na tua coragem de sentir. Isto não é um conjunto de técnicas que possas aprender numa semana. É um caminho de regresso a ti própria, um caminho onde deixas de tentar ser outra pessoa e finalmente te permites simplesmente ser. Exige coragem para olhares para a tua sombra, para reconheceres as tuas partes imperfeitas, para te amares em toda a tua plenitude. Não se trata de acrescentar algo a ti própria, mas sim de remover tudo o que é supérfluo, tudo o que é superficial, tudo o que não és tu. E quando embarcares neste caminho, vais notar como o mundo à tua volta muda. Os homens vão olhar para ti de forma diferente, não com desejo, mas com admiração. Não com vontade de possuir, mas com vontade de estar perto. Porque já não serás apenas uma mulher bonita. Tornar-te-ás a personificação da própria vida, e isso é a magia mais cativante do universo. Pois já não serás apenas uma mulher que um homem deseja. Tornar-te-ás a experiência que a alma dele procura.